O choro do o choro. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Renê e esse é o nosso canal Umbanda e Todos Nós. Hoje o tema é pontos cantados na Umbanda, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o que são os pontos cantados na Umbanda. Vamos trocar ideias aqui. Bom, toda religião, ou quase toda religião, tem os seus cantos, seus cânticos, né? Para as divindades, para os orixás, para os anjos, para os santos. Toda religião praticamente usa-se de cantos. E na Umbanda não iria ser diferente, né? Temos o uso dos cantos, que no caso são chamados pontos, ou então se usa também o nome de curimbas. Pontos ou curimbas são canções que, na verdade, se você prestar atenção nas letras, são orações em formas de canção. Uma forma pela qual nos comunicamos com o astral, com os espíritos superiores, espíritos de luz. É através dos pontos cantados que chamamos essas entidades, que fazemos nossas orações. Então é uma coisa muito séria, que deve ser feita de modo correto. Primeiramente, existem os pontos de raiz. O que são pontos raiz? Pontos raiz são aquele que a entidade, um guia, um protetor, uma entidade que chega no terreiro, ele ensina um ponto para o chefe do terreiro, para o ogã de curimba do terreiro. Ali ele passa como ele deve ser cantado, o ritmo que deve ser cantado. Foi uma entidade de luz que passa esse conhecimento, que passa esse ponto para o terreiro. Isso é um ponto raiz. Existem outros tipos de pontos? Sim, existe. Você tem o ogã que toca o tabaco, o ogã de tabaco, né? O tabaqueiro, como alguns falam. E você tem aqueles que só cantam também, ogãs que só participam do canto, não são tabaqueiros. Mas, além de ser ogã de tabaco, ogã de canto, a pessoa tem um dom para fazer contos, criar pontos cantados. Tem facilidade para isso. Pode ser usado no terreiro? Pode, desde que tenha fundamento no ponto, tenha coerência no ponto, bom senso no ponto. O chefe da casa deve olhar o ponto e, se todos estiverem de acordo, pode sim ser usado na casa, sem problema algum. Há algum outro tipo de ponto? Sim, há mais um. Não seria bem um ponto, mas que se usa nos terreiros. Alguns artistas famosos, principalmente aí de MPB, homenageiam Iemanjá, homenageiam Ogum, homenageiam Oxóssi e criam músicas que se tornam populares, homenageando essas entidades, esses orixás. Esses pontos, vamos dizer, se essas músicas podem ser usadas dentro do terreiro, mais uma vez eu digo, se for coerente, se tiver fundamento, sim, eu não vejo problema algum. Às vezes se adapta um pouco, porque o ritmo do terreiro, é lógico, é diferente do ritmo da música popular, mas eu não vejo porquê de não usar. Então, normalmente, são esses três tipos de curimba, de pontos, que você vai encontrar no terreiro. Existe algum ponto que não se deve cantar, que não se deve usar? Vai do chefe da sua casa espiritual. Tá? Na minha opinião própria, existe sim. Principalmente quando se trata de ponto de esquerda, de pontos de Exu, de Pombagira. Pontos falando que Pombagira era prostituta, mulher de não sei quantos homens, que só bebia, que só fazia ruaça. Sabemos que uma Pombagira não é isso. Então, eu acho que esse ponto está fora, não deveria ser usado. Pontos de Exu falando que ele é Lucifer, que ele vem do inferno, que não sei o quê. Imagina você, uma pessoa que vai a um terreiro de Umbanda, é a segunda vez que ele está indo, até a primeira vez, não conhece nada de Umbanda, senta-se ali o consulente, já meio assim, né, cabreiro, nunca foi, começa a ouvir uns pontos desse aí, ele vai falar, meu Deus, onde eu vim parar? Né?
E sabemos que Exu também não é nada disso. Ele pode até ser alguma coisa dessa lá na Quimbanda, mas na Umbanda não. Então há alguns pontos, sim, que eu acho que deveriam ser evitados. Né? Vocês deveriam usar. É obrigatório usar atabaque, instrumentos musicais dos pontos? Também varia de cada vertente de Umbanda, vai de cada chefe de terreiro. Alguns usam atabaques, outros terreiros são contra o uso de atabaques por N motivos. Tá? Alguns usam palmas e os cantos, e outros em palmas, só cantos. Na casa de Zélio de Moraes, fundador da Umbanda, não se usava nem palmas, era só se cantar o ponto. Um ponto bem cantado, bem ritmado. Procure fechar os olhos, se concentrar naquilo que você está cantando. Preste atenção, porque ali tem conhecimento, ali tem fundamento, ali é uma oração. E quais os tipos de pontos que podem ser usados dentro do terreiro? Há N pontos. N pontos. Muitos. Não sei se eu saberia citar todos aqui. Primeiramente, no terreiro, se usa os pontos de abertura. Depois, os pontos, as curimbas de firmeza, onde você canta para os orixás, para firmar os orixás que estão firmados ali na casa, firmar a tronqueiro, Poço das Almas se tiver, e por aí vai. Aos pontos de defumação, vai se defumar a casa, então canta-se os pontos de defumação. Depois canta-se os pontos de chamada, vamos chamar os guias, chamar as entidades, tomar pontos para isso. Depois há o ponto de subida, onde as entidades se vão, é hora de partir, é hora de encerrar os trabalhos. E pontos de encerramento. Isso é o básico, tá? Mas existe ponto de descarrego, pontos para batizado, pontos para casamento e por aí vai. Pontos para maci, há vários tipos de pontos, vários conhecimentos sobre pontos. Todos eles podem ser raiz, pode ser usado também, em alguns casos específicos, os pontos, como eu já citei, feitos pelos próprios ogãs da casa, e muito pouco, bem pouco, alguns pontos de MPB, como eu já falei. Algum artista fez alguma coisa que vocês acharam bonito, e em certas ocasiões pode se usar. Bom, pessoal, pontos cantados é isso. São verdadeiras orações. É o momento em que você se une com o espiritual, onde você chama o espiritual, onde você chama as entidades para o terreiro, onde você se congrega com o espiritual. É um momento de fechar os olhos, se concentrar. Ah, eu sou consulente. Posso cantar? Posso, lógico. Você está ali esperando para ser atendido por uma entidade. Feche os seus olhos. Se souber o canto, cante. Inclusive, uma das finalidades do ponto, que muita gente não sabe, é justamente fazer com que os consulentes lá fora não tornem um mercado de peixe. É muito comum, em alguns terreiros onde muita gente frequenta, tem muitos consulentes, os médiuns estão ali na corrente, fazendo, cantando as curimbas, e o povo lá fora está falando de futebol, de não sei o que, aquele burburinho. Tem que às vezes até um médium ir lá e pedir para o pessoal se acalmar um pouco. Então seria interessante que os consulentes participassem também da corrente. Quanto mais gente fazendo os pontos, quanto mais gente orando em forma de canção, mais forte se torna o trabalho. Então o consulente deve sim, ele está lá fora esperando ser atendido, ele já frequenta a casa, ele já conhece os pontos, cante junto. Em vez de ficar aí se desviando do assunto, desviando do pensamento, já vai se concentrando na entidade que você quer conversar, os problemas que você tem, e vá cantando os pontos. Está fazendo a defumação? Cante ponto de defumação junto. Os médios, mais importante ainda, feche seus olhos, se concentre no que você está fazendo. Às vezes você não fecha os olhos, você não consegue se concentrar direito. Você está cantando, mas a boca para fora, o pensamento está lá em outro lugar. Feche os seus olhos, se concentre no ponto que está cantando. Você vai obter resultados fantásticos. Tá? Se você é um médium novo e você está começando a incorporar, chamar sua entidade, concentre-se no ponto de chamada das entidades. Você vai ver como a coisa muda. Como você recebe mais fácil essa entidade. Como ela vem com mais firmeza. Tá? Pode
Pode ter certeza disso. Há pontos específicos de entidade? Sim. Às vezes você começa a trabalhar com um preto velho, com um caboclo, depois de bem firmado, pronto já para fazer os atendimentos. É comum o caboclo, o preto velho, ensinar um ponto, seria um ponto raiz. Olha, quando quiserem me chamar, canta esse ponto. Ah, mas o meu preto velho, o meu caboclo, já começou a atender, nunca deu esse ponto. Vai de cada entidade. Tá? Eu estou falando que é obrigatório isso. Muitas vezes isso acontece. Tá? É normal. Então é isso, pessoal. Pontos cantados, firmados o pensamento, elevando o seu pensamento ao Xalá, elevando o seu pensamento aos guias e mentores espirituais, se concentrando com respeito. Tá? Os consoantes também fazendo ponto junto. É muito legal, é muito bacana, fica muito bom o trabalho, a vibração é outra. Experimentem fazer isso, tá? Acho que vão sentir a diferença, vocês vão gostar. Se ainda não fizeram dessa maneira, se estão meio dispersos durante os pontos, lembre-se, é uma coisa muito importante. Umbanda tem fundamento, tá? Pontos cantados tem fundamento, tem o porquê ser feito. Vou fazer uma oferenda, posso cantar um ponto? Deve. Tá? Vou fazer uma oferenda, mesmo que seja no terreiro, não seja no campo energético do orixá ou da entidade, cante o ponto. Devo cantar pontos em qualquer lugar? Aí é uma coisa meio assim, gente. Depende do lugar, depende da hora. Né? Se você está na sua casa e você sente vontade de cantar, não, eu quero vontade de cantar aquele ponto que você acha bonito, não vejo nada demais. Mas você cantar o ponto em lugares onde as pessoas não são da sua religião, não conhecem a sua religião, e lembrando que os pontos, como eu falei, são evocações, então não é legal você ficar contando a toda hora, a todo momento. Você não vai chamar sua entidade, seus guias a todo momento. Há pessoas que são de outras religiões, podem não gostar. Ah, mas daí que ela é de outra religião? Bom, nós também, particularmente, se somos da Umbanda e começamos a ouvir muito pontos, vamos dizer assim, músicas de outra religião, também ficamos meio incomodados, né? Pô, uma, duas, vai lá, você começa a cantar, ouvir direto, começa, né, a ficar meio esquisito. Eu acho assim, a gente tem que respeitar o espaço de cada um. Sou um bandista, na minha casa eu canto. Ah, mas eu gosto de pôr lá no rádio, pôr no MP3 lá e ouvir os pontos cantados. Tudo bem, mas é como eu falei, são orações, são evocações. Não é todo momento que você deve evocar, não é todo momento que você deve chamar. Você tem que saber a hora certa, o momento certo de fazer isso. Deu vontade de cantar ali no seu cantinho e tal, na sua casa, ou né, um momento, sei lá, ver aquela intuição de você cantar, tudo bem. Mas a toda hora, a todo momento, eu acho que não é correto. Mas converse melhor aí com o chefe espiritual da sua casa, veja a opinião dele. Essa é a minha opinião. Tá? Eu não saio por aí a toda hora cantando, não. Tem os momentos certos, os momentos específicos. Né? Pontos cantados são orações. Bom, pessoal, acho que fico por aqui hoje. O assunto pontos cantados vai longe. Deixem suas dúvidas aí, suas perguntas nos comentários. Se gostaram, cliquem no joinha. Inscrevam no canal Umbanda de Todos Nós. Não se esqueçam do nosso e-mail, umbandadetodosnós1@gmail.com. Mande sugestões de vídeo, mande sua opinião, se gostaram, se não gostaram. Opiniões, é muito legal trocar ideias. Conheçam a página também, se ainda não conhece, Umbanda de Todos Nós no Facebook, é muito legal. Tem muita coisinha legal lá, tem pontos também.
É muito bacana a página lá, tá ok? Até o próximo vídeo. Fiquem agora com a mensagem dos pretos velhos. Preto velho sempre me aconselha assim: tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. Se pegarmos uma rosa, um botão, e tentarmos abri-la, ela se espedaça e não abre. Espere o tempo certo. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. No momento certo, a rosa vai se abrir. Pai Oxalá abençoe todos vocês. Tenham uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Saravá a todos. Nhen, 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 Oxô.